Estamos de volta ao nosso projeto Macau Solidário, aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Beatriz Soares e neste bloco falaremos sobre o controle de constitucionalidade. Então, bora lá, controle difuso de constitucionalidade. Antes de adentrarmos de fato ao controle difuso, eu preciso informar os senhores que o controle de constitucionalidade, ele é dividido em controle difuso e controle concentrado, tá? Então, nós temos duas espécies de controle constitucional, difuso e concentrado. O difuso, ele é um tipo de constitucionalidade de leis, de atos normativos que é realizado por um juiz ou por um tribunal. Então, a gente tem lá na justiça um caso concreto e da análise desse caso concreto é apresentado aí, é questionado a constitucionalidade dessa lei. Será que de fato essa lei aqui, ela é constitucional? Será que ela não está confrontando o que diz a Constituição Federal? Então, a parte, nesse caso concreto, ela faz esse questionamento para o juiz da causa e ela entra com incidente nesse processo. Então, o juiz ou o tribunal, né, seja ali em que instância estiver esse caso concreto, essa questão especificamente que traz aí esse questionamento da constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo, eles vão decidir se de fato está em conformidade ou não com o texto constitucional. E quando o juiz ou o tribunal, eles decidem que aquela lei, ela é inconstitucional, ela está confrontando a Constituição, ele faz esse controle de constitucionalidade, que é o controle difuso, e a eficácia dessa sentença é inter partes. O que é isso, professora? Será aplicada somente às partes daquele processo específico e não vai vincular os demais órgãos da administração pública ou do Poder Judiciário. Isso é o controle difuso. Agora, partindo para o controle concentrado, nós temos que será realizado somente pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. É ele que tem a competência para realizar o controle concentrado de constitucionalidade. E esse controle, ele é realizado por diversos meios. Que meios são esses? São ações. Então, no controle concentrado de constitucionalidade, que somente o STF tem a competência constitucional de realizar, será concretizado por uma ação direta de inconstitucionalidade ou por uma ação declaratória de constitucionalidade, por uma ação de descumprimento de preceito fundamental, uma ação de inconstitucionalidade por omissão ou por uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Diferente do controle difuso, em que eu tenho um processo judicial que ali traz essa questão da inconstitucionalidade, aqui nesse controle concentrado nós não temos um processo. Não existe um processo que está tramitando e que a gente traz essa questão da inconstitucionalidade, tá? O que existe é uma ação específica. É uma ação específica que vai levar até o STF essa questão, se essa lei ela é constitucional ou não, tá bom? Então, é essa a diferença que nós temos do controle difuso e do controle concentrado. E outra questão importante que também diferencia esses tipos de controle é que no concentrado, a eficácia, como não está sendo analisada num processo específico, aqui é analisado a lei em si, se ela é constitucional ou não, o seu efeito, o efeito de uma decisão do STF no controle concentrado, vai ser erga omnes. O que é isso? Vai ser aplicada a todos a nível nacional e vai vincular todo o ordenamento jurídico. Poder Judiciário, administração pública, todo mundo vai ter que observar essa decisão do STF porque ela tem aí essa eficácia erga omnes. Vai vincular a todo mundo a obediência dessa decisão que vai declarar se aquela lei ou ato normativo é constitucional ou não. Então, agora, partindo para a análise específica desses meios do controle de constitucionalidade na modalidade concentrado,
a gente inicia com a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI. Poderá ingressar com ação direta de inconstitucionalidade as pessoas descritas no artigo 103 da Constituição Federal. Então, no 103, nós temos a legitimidade ativa dessa ação direta de inconstitucionalidade, que será o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso, confederação sindical, entidades de classe de âmbito nacional. Não é qualquer entidade de classe, tem que ser aquela de âmbito nacional, ok? Objeto da ação. Ação direta de inconstitucionalidade. Ela só vai tratar de leis federais e lei estadual, tá? Não vai caber aqui uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei municipal, uma súmula vinculante, uma decisão judicial, leis revogadas, leis editadas antes da Constituição Federal. Não pode. É só contra lei federal e estadual. Ela só vai se preocupar com isso daqui. Se não for, não vai ser nem admitido essa ação direta de inconstitucionalidade. Efeitos que essa decisão terá, além daquele do erga omnes, ela vai vincular todos os órgãos, seja do Poder Judiciário ou seja da administração pública. Outro efeito que ela vai ter é o efeito ex tunc. O que é efeito ex tunc? É um efeito que ele retroage, tá? Ele é retroativo. Sendo assim, uma vez uma lei declarada inconstitucional por meio da ação direta de inconstitucionalidade, ela se tornará inválida desde o seu início. É uma lei que ela foi editada lá no ano de 2010. Com o efeito ex tunc, vai voltar para trás, vai retroagir os efeitos dessa decisão. Então, é como se ela nunca tivesse existido. Desde 2010, ela será considerada inválida. Entretanto, esse efeito ele pode ser modulado. E o que é isso? Efeito modulado. Ao invés do STF decidir no efeito ex tunc, que vai considerar desde o início daquela lei a sua invalidade, ele pode declarar um período determinado. Olha, ela será considerada inválida dessa sentença para frente. Então, não será o efeito ex tunc, será o efeito ex nunc. Então, ele pode modular os efeitos dessa decisão. Decidimos que é inválida, mas ela será inválida a partir de qual momento? Desde o seu nascimento ou a partir da sentença? Ou a partir daqui 90 dias? Isso é modular os efeitos. O STF ele pode modular. Se ele modular, ele vai falar na própria decisão quando será que essa lei que foi decidida inconstitucional, ela vai passar a ser considerada inválida, tá? E aí, uma dica que nós temos referente a esses efeitos é ex tunc, bate na testa, volta para trás. Então, vai retroagir. Ex nunc, bate na nuca, cabeça vai para frente. Então, vai ser aí modulados os efeitos daqui para frente, ok? Essa é uma dica que a gente tem para não esquecer do que se trata o efeito ex tunc e ex nunc. Outra dica também que a gente pode apresentar, um macete, um bizu, para os senhores não errarem, não se esquecerem sobre os legitimados do artigo 103, é 3 pessoas. Então, a gente consegue visualizar 3 pessoas. Quem? Presidente. Nós temos o Procurador-Geral da República e o governador. Então, nós temos 3 pessoas no artigo 103. Nós temos 3 mesas, que é a mesa do Senado, da Câmara e da Assembleia Legislativa. E são 3 órgãos, que é o Conselho Federal
federal da OAB, partido político, e nós temos a confederação sindical ou entidade de classe. Então nós temos aí esse bizu do artigo 103, você gravar 3 pessoas, 3 mesas e 3 órgãos. E do efeito ex tunc e ex nunc. Ex tunc bate na testa, volta para trás, então o efeito é aquele que retroage. E ex nunc bate na nuca, vai para frente, então tem a modulação aí dos efeitos. Segunda ação do controle concentrado de constitucionalidade, nós temos a ação declaratória de constitucionalidade. Então aqui ela será utilizada quando houver várias decisões no Poder Judiciário proferida por juízes ou tribunais que são conflitantes contra a constitucionalidade de uma determinada lei. Tem tribunal que entende que ela é constitucional e tem tribunal que entende que ela é inconstitucional. Lembra do controle difuso que é realizado pelo próprio juiz ou tribunal que vincula só as partes do processo? Então, para alguns casos, ela é considerada válida e para outros casos, que é julgada por outro juiz ou outro tribunal, é julgada como inválida, como inconstitucional. Então, quando isso acontece, essas questões, essa divergência sobre constitucionalidade de uma lei, existe a possibilidade daqueles mesmos legitimados da ação direta de inconstitucionalidade entrar com uma ação declaratória de constitucionalidade. Vamos entrar com uma ação visando uma declaração de que, de fato, essa lei ela é válida, para a gente ter aí algo definitivo, que vai trazer, vai acabar com essa discussão se é válida ou não, porque a gente está tendo decisões diferentes. Dependendo do juiz, dependendo do tribunal, a pessoa consegue a invalidade e outras não. Então, para evitar esse tipo de situação, aqueles legitimados, lembra do 3 pessoas, 3 meses e 3 órgãos? Um deles entram com ação declaratória de constitucionalidade, visando a declaração da constitucionalidade definitiva de uma determinada lei ou ato normativo, para que não pairem mais dúvidas e não haja mais decisões conflitantes referente àquela matéria. E essa matéria, ela precisa ser obrigatoriamente uma lei federal. Aqui não entra a lei estadual. O STF somente vai analisar a ação direta de constitucionalidade se essa questão para declarar a constitucionalidade somente de lei federal. Então, os legitimados são os mesmos da ADI, só muda o objeto, que lá eles podem entrar com a ação direta de inconstitucionalidade, tanto para verificar a validade de uma lei federal como estadual. Aqui é somente lei federal. Observações importantes. Tanto para ação direta de inconstitucionalidade como para ação declaratória de constitucionalidade, uma vez uma dessas pessoas do 103, essas 3 pessoas, 3 meses ou 3 órgãos, uma vez impetrado essa ação direta, eles não podem desistir da ação. Entrou com a ação, tem que ir até o final. Não cabe aí pedido de desistência. Segunda observação para essas duas ações. Elas são irrecorríveis. O que é isso? A STF decidiu, acabou. Não tem recurso. Se decidiu que é válida, ela vai continuar aí produzindo seus efeitos. Se falou que é inválida, acabou. Não tem para onde correr, porque elas são irrecorríveis. E também não cabe contra essas decisões ação rescisória. Ah, mas o que é uma ação rescisória? Ação rescisória é quando a gente tem uma decisão que já é definitiva, já transitou em julgado, só que nessa decisão a gente consegue verificar um vício grave, uma fraude, uma violação da lei, e aí a gente entra com ação rescisória para evitar injustiças após o trânsito em julgado da sentença, dessa decisão. Só que a sentença em ação declaratória e ação de inconstitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, elas não são passíveis de ação rescisória, então não vai caber essa ação rescisória. Teve a sentença, acabou, morreu, porque não é passível de rescisão, não tem como alterar nem por ação rescisória e nem por recurso, tá? Elas são irrecorríveis, salvo embargos declaratórios. O que é embargos declaratórios? Os embargos, eles não são recurso,
É uma medida judicial que você pode apresentar em face de uma sentença ou de uma decisão em que há um erro, uma obscuridade, uma contradição ou uma omissão. Esse embargo, ele não vai modificar e nem alterar a decisão. Ele só vai realmente pedir uma explicação. Eu não consegui entender, tá meio obscuro esse trecho aqui da sentença. Então, eu entro com embargo de declaração, o nome já fala, declaração. É para o juiz ele aclarar essas informações que tá obscura, ou sanar algum erro, porque ali a gente consegue verificar uma contradição. No parágrafo X ele fala uma coisa e no Y ele já fala outra. Então tem uma contradição, o juiz explique, declare o que o senhor quis dizer com isso daqui. Então, embargos declaratórios, como ele não vai visar aí, de fato a alteração da decisão, ele é possível. Ele é cabível em face de uma sentença numa ação declaratória de constitucionalidade e também numa ação direta de inconstitucionalidade. O que não vai caber é recurso e nem ação rescisória. Terceira ação do controle concentrado de constitucionalidade, que é ajuizado diretamente lá no STF. É ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, essa daqui ela será utilizada quando, por inércia do poder legislativo ou da administração pública, prejudicar o exercício de algum direito constitucional. Então, quem é que faz leis? É o poder legislativo. Ele é o poder que tem essa função típica de legislar. E a administração pública ela tem ali a sua competência. Se, por ausência, por inércia deles, algum direito constitucional for prejudicado porque ele não é autoaplicável, é possível os mesmos legitimados do artigo 103, que são aquelas 3 pessoas, 3 mesas e 3 órgãos, eles podem entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Professor, entendi. Mas o que seria uma lei que não é autoaplicável? Exemplo, um direito constitucional que não é autoaplicável. A Constituição, ela te dá um direito, só que ela condiciona, você tem esse direito, só que esse direito ele vai ser regulamentado por uma lei. Então, ele só te dá o direito, mas ele não fala como você vai exercer esse direito. Vai ter uma lei específica que vai trazer o como. Você vai alcançar o seu direito que eu estou te dando. Só que essa lei não existe, não foi editada pelo Poder Legislativo. E está prejudicando um direito constitucional que está consagrado. Este é um tipo de situação que justifica a ação direta de inconstitucionalidade. Objeto da ação. Essas omissões precisam ser de órgãos federais e estaduais. É um direito municipal, é um direito local, que é de competência do município. Vai caber a ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Não. Por quê? Se atentará somente a órgãos federais e estaduais, a omissão desses órgãos. Observação. Entraram com a ação. STF decide que realmente você tem esse direito e essa lei, essa norma precisa ser editada. Então, como funciona? Uma vez o STF julgando aí procedente essa ação, ele vai editar esse ato normativo. Ele vai editar. Já que quem era competente não fez, o STF ele faz. Só que, além dele fazer, ele vai dar ciência para aquele órgão ao poder legislativo. E se for um órgão administrativo, ele vai dar um prazo de 30 dias para esse órgão adotar as medidas aí cabíveis e solucionar aí essa omissão. Próxima ação é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF. Preceitos fundamentais, o que são? São os princípios fundamentais previstos na Constituição. Estejam eles expressos ou não na Constituição Federal, tá? Se é um direito fundamental e esse direito está sendo violado, é possível entrar com uma ADPF, tá? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Quem é que pode entrar? São os legitimados previstos no artigo 103. Tá vendo que a legitimidade ativa de todas essas ações do controle concentrado é pelo artigo 103, então você precisa decorar as 3 pessoas, as 3 mesas e os 3 órgãos. 3 pessoas, presidente, procurador-geral e governador.
3 mesas: mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados e mesa da Assembleia Legislativa. Quais são os 3 órgãos? Conselho Federal da OAB, partido político, confederação sindical ou entidade de classe. Você precisa levar o rol do artigo 103 na mente. Cabimento. Essa ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela será cabível quando não for possível entrar com uma ADI ou ADC. Eu não consigo cumprir todos os requisitos da ação direta de inconstitucionalidade nem da ação declaratória de constitucionalidade. Então, a gente entra com uma ADPF, que é uma ação subsidiária. Ela tem caráter residual. Ela só será cabível se a gente primeiramente analisar os requisitos da ADI e não conseguir encaixar, os requisitos da ADC não conseguir encaixar, então a gente vai para a ADPF, que é para analisar as interpretações judiciais que violem os princípios constitucionais, questionar leis e atos normativos municipais em face da Constituição. Então aqui eu posso questionar uma lei municipal. ADI e ADC eu posso? Não. A ADI é só federal e estadual, a ADC é só federal. A lei que eu quero questionar, que está em confronto, está violando a Constituição Federal, os princípios da Constituição Federal, é uma lei municipal. Então, qual ação que é cabível? A DPF, ela pode, tá? Verificar a compatibilidade de normas editadas antes da Constituição Federal. A nossa Constituição, ela é de 88. Aí eu tenho uma lei de 65. Posso entrar com uma ADI e uma ADC? Não, vou entrar com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental para verificar se essa lei que foi editada antes da nossa Constituição atual, se ela é compatível. E também analisar normas que foram realizadas depois da Constituição Federal. Elas foram editadas depois da nossa Constituição, elas foram revogadas ou seus efeitos já foram exauridos, elas já alcançaram seus objetivos. Exemplo, uma lei temporária. Sempre levando em consideração a Constituição atual, tá? A medida cabível será a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Observações importantes, que geralmente é cobrado em provas de concurso. Não vai caber a ADPF contra veto do chefe do Poder Executivo ou contra súmulas vinculantes que são elaboradas e editadas pelo próprio STF. Outra informação importante é que as sentenças, as decisões na arguição de descumprimento de preceito fundamental, elas serão irrecorríveis e também não será possível a ação rescisória. STF decidiu aquela matéria, acabou, não tem para onde correr. Próxima e última ação do controle concentrado de constitucionalidade. É a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que é a ADI. Ela será utilizada visando uma intervenção federal ou estadual sempre que houver violação dos princípios constitucionais previstos no artigo 34, inciso 7 da Constituição Federal. Então, aqui a gente consegue visualizar o seu cabimento. É quando ferir especificamente princípios do artigo 34, inciso 7. Então, é só nessas possibilidades, quando houver a afronta a esses princípios constitucionais especificamente. E o objetivo dela não vai ser anular ou invalidar um ato normativo, uma lei. O objetivo vai ser uma intervenção federal, ok? E quais princípios são esses previstos no artigo 34, inciso 7 da Constituição Federal? Ele diz que assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Todos os entes precisam assegurar a observância, tem que cumprir, tem que obedecer esses princípios. A forma republicana, sistema representativo e regime democrático. B, direitos da pessoa humana. C, autonomia municipal. D, prestação de contas da administração pública direta e indireta. E, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.
Se algum ente descumprir esses princípios, não observar, não obedecer o que diz nesses princípios, é possível aí uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva, ok? E aí quem é que vai entrar? Quem é que pode entrar com essa ação? É somente o Procurador-Geral da República, tá? Ele é o único legitimado, aqui não entra o rol do artigo 103. Então, é o único legitimado, o Procurador-Geral da República. E lembre-se, é para uma intervenção federal e estadual. No âmbito federal, o que vai acontecer? Esse procurador ele vai entrar com essa ação, o STF, que é o órgão competente no julgamento das ações de controle de constitucionalidade, de controle concentrado. Lá no STF, ele vai solicitar ao presidente da República a decretação da intervenção, tá? Naquele ente federativo que está violando esses princípios. Porque aqui é esse o objetivo dessa ação, é uma intervenção federal ou estadual. Tá, entendi, âmbito federal. Mas e se for no âmbito estadual? Quem é que vai ter a legitimidade de entrar com essa ação? Vai ser o Procurador-Geral de Justiça, o órgão vai ser o Tribunal de Justiça, e daí não vai ser o STF, vai ser o Tribunal de Justiça daquele estado, porque a gente está agora no âmbito estadual, e ele vai solicitar ao governador daquele estado a decretação da intervenção estadual, ok? Aqui a gente chega ao final do nosso resumo sobre controle concentrado de constitucionalidade. Eu espero que os senhores tenham gostado da aula. Eu desejo bons estudos. Peço que os senhores respondam bastante questão, porque é a única forma de conseguir consolidar todo o conteúdo apresentado. E até a próxima!